Boa noite, hoje é dia 4 de maio e vamos para o nosso devocional do dia, onde eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em Jeremias capítulo 16, versículo 20, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional, agradeço por estar conosco neste dia. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro do profeta Jeremias. O começo do livro de Jeremias diz as seguintes palavras. Diz o seguinte: Palavras de Jeremias, o filho de Ilquias. E no capítulo 51, versículo 64, lemos: Até aqui são as palavras de Jeremias, contradizendo essas simples palavras do profeta na introdução e no fim do livro. E apesar do fato de que não haver outro profeta no Novo Testamento sobre o qual temos tantos detalhes sobre a vida pessoal e serviço, críticos modernos do livro de Jeremias afirmam que suas profecias não se originaram do profeta em sua maioria. Entretanto, não há sequer uma razão sensata para essa argumentação duvidosa. Nos registros de Jeremias, vemos que ele nasceu durante o reinado do ímpio rei Manassés. Sua origem é a família sacerdotal de Arão. Sua cidade natal era Anote, na terra de Benjamim, que não ficava distante de Jerusalém. Em sua juventude foi chamado por Jeová para ser profeta. Isso aconteceu no 13º ano do rei Josias, que foi em 627 a.C. Jeremias serviu como um profeta durante mais de 40 anos até depois da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Em obediência à ordem dada por Jeová, Jeremias permaneceu solteiro. Para começar, Jeremias viveu em Anote, mas logo o ódio pelos seus habitantes se levantou contra ele. As profecias dos capítulos 1, versículo 6 em diante, e 3, versículo 6 em diante, foram proferidas durante o tempo do rei Josias. Após a morte de Josias, Jeremias lamentou por ele. Ele profetizou contra Salum, ou Jeoacás, filho de Josias, rei de Judá. Durante o reinado se seguiu de Jeoaquim. Jeremias profetizou a destruição de Jerusalém e é por isso que os sacerdotes queriam matá-lo. No quarto ano de Jeoaquim, Jeremias profetizou em meio a outras coisas os 70 anos de cativeiro de Judá na Babilônia. Durante esses tempos babilônicos sobre Nabucodonosor derrotaram o Império Egípcio na Batalha de Carquemis, 606 a.C. Depois disso, Jerusalém foi sitiada e uma parte dos habitantes foi trazido para a Babilônia, que foi a primeira deportação para a Babilônia em 605 a.C. Jeremias agora havia recebido de Deus a tarefa de escrever todas as suas profecias até então em um livro. Ele o fez com a ajuda de seu secretário Baruque. Quando Baruque leu essas palavras no templo, o rei Jeoaquim, furioso, cortou o rolo e o queimou. Então Deus mandou Jeremias escrever tudo de novo e Jeremias acrescentou muitas palavras semelhantes. O próximo rei, Joaquim, ou Jeconias, reinou apenas por 3 meses e foi levado para a Babilônia em 597 a.C., a segunda deportação. Seu sucessor foi Zedequias, o terceiro filho de Josias. Jeremias deu a Zedequias o conselho de não confiar no Egito enquanto se opunha à Babilônia, mas sujeitar-se ao rei da Babilônia. Quando Jeremias pretendia ir para a terra de Benjamim, foi capturado e lançado na masmorra. Quando os babilônicos finalmente tomaram Jerusalém, Jeremias foi liberto da prisão. Deram-lhe a escolha de ir para a Babilônia ou permanecer na terra, pois o rei Nabucodonosor tinha dado ordem a respeito dele. Quando Gedalias, que foi nomeado governador por ordem do rei, foi assassinado, os judeus fugiram por medo da vingança dos babilônios contra o Egito, embora Jeremias o tivesse advertido para não temer. E Jeremias e Baruque foram forçados a acompanhá-los. Então Jeremias continuou seu serviço profético na cidade de Táfnis, que também é onde é apedrejado até a morte, segundo a tradição.
5 anos após a destruição de Jerusalém. A Bíblia não menciona a morte desse grande profeta que viveu e serviu nos últimos 40 anos do reino de Judá. Propósito do livro: Jeremias, o segundo dos 4 profetas chamados de maiores, é justamente conhecido como profeta chorão. Nenhum outro profeta enfrentou tanta oposição e ódio, embora tenha sido afligido por seus compatriotas durante sua vida. Jeremias foi muito honrado após a sua morte. E apesar de Jeremias constantemente atacar a injustiça e a apostasia dos judeus em relação ao Deus vivo, amou seu povo até o fim. O conteúdo principal e os objetivos da mensagem de Jeremias são constantes apelos à consciência dos habitantes de Judá que se retornam para o Senhor. As mensagens os incitam a reconhecer sua baixa condição moral e voltar para Deus arrependendo-se de sua apostasia de Jeová e de sua idolatria. Com isso, Jeremias constantemente carrega o juízo ameaçador da destruição de Jerusalém diante de seus olhos. Mas Jeremias também fala repetidamente sobre a misericórdia de Deus com seu povo. O cativeiro na Babilônia duraria apenas 70 anos. Depois desse tempo, o povo retornaria à sua terra. Finalmente, Jeremias teve uma mensagem de consolo que ainda permanece para se cumprir, pois ainda não foi cumprida após os 70 anos de cativeiro. Após um tempo de aflição de Jacó, Jeová fará um novo pacto com o seu povo, e o glorioso tempo do reinado milenar da paz sobre o governo do Messias amanhecerá. Essa esperança de bênçãos e do poder futuro vindo do Espírito de Deus fortaleceu e encorajou Jeremias durante o triste período de seu serviço que foi rejeitado por seus contemporâneos. Peculiaridades do cativeiro de 70 anos de Judá na Babilônia. Em 2 referências, Jeremias menciona a imensão destruição de Jerusalém e a deportação do povo para o cativeiro na Babilônia, que o cativeiro deveria terminar após 70 anos com o retorno dos remanescentes. O castigo ameaçador de Deus teve seu cumprimento durante o reinado de Nabucodonosor, durante o reinado de Jeoiaquim. Nabucodonosor, em 605 a.C., pela primeira vez marchou para Jerusalém e trouxe vários judeus para a Babilônia, entre quais estavam Daniel. Durante o curto reinado de Jeoiaquim, um segundo ataque ocorreu em 597 a.C., durante os quais 10.000 pessoas foram levadas cativeiras da Babilônia sob o reinado de Zedequias. Por fim, Jerusalém e o templo foram destruídos em 586 a.C., e o restante das pessoas foi levado para a Babilônia. A profecia de Jeremias foi então cumprida. Em 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia e nomeou Dário o Medo como corregente. No segundo ano de Dário, que, de acordo com a contagem persa, foi o primeiro ano, Daniel compreendeu pelos livros que os 70 anos da desolação de Jerusalém, a respeito dos quais as palavras de Jeová veio a Jeremias, o profeta, haviam chegado ao fim. Essa é a propósito uma evidência clara do reconhecimento de Deus, da inspiração divina do Antigo Testamento antes de todo o cânon ser completado. Quando Daniel estava confessando o pecado deles em oração, recebeu mais profecias através do anjo Gabriel, referente a 70 semanas de um ano cada. As semanas durariam a reconstrução de Jerusalém até a vinda do Messias e até o tempo do fim. Os autores de 2 Crônica e de Esdras também se referem à profecia de Jeremias sobre a desolação de Jerusalém por 70 anos. Baseado no edito do rei Ciro, cerca de 42.000 judeus se prepararam para ir a Jerusalém reconstruir o templo por volta de 536 a.C. O profeta Zacarias, que profetizou logo após o retorno dos judeus, também se referia aos 70 anos de indignação de Jeová sobre Jerusalém e as cidades de Judá. Agora a pergunta é a seguinte: a partir de qual dos 3 campanhas de Nabucodonosor contra Jerusalém os 70 anos devem ser contados? Alguns pesquisadores pensam que, se começarmos pela destruição do templo em 586 a.C., concluímos que o número 70 não deve ser tomado literalmente, pois apenas 50 anos se passaram até o retorno em 536 a.C. Outros acham correto que a data seja estabelecida por volta de 516 a.C., quando o templo foi finalizado para alcançar o número de 70 anos. A maneira mais fácil e provável, porém, é considerar a primeira conquista de Jerusalém em 605 a.C. como ponto de partida e o retorno dos judeus em 536, como ponto final no cálculo dos 70 anos.
A ordem dos capítulos do livro de Jeremias. O conteúdo do livro de Jeremias não aparece sempre em ordem cronológica. Supõe geralmente que o conteúdo dos capítulos 1 ao 20 pertence à época do reinado de Josias, embora seu nome seja mencionado apenas no capítulo 1, versículo 1 e 3, versículo 6. Nenhuma data é mencionada atrelando ao reinado do rei Jeoacás. Os capítulos 25 ao 26, 35 ao 36 e 45 ao 49 são geralmente alocados no período do rei Jeoaquim, apesar de apenas os capítulos 25, 26, 35, 36 e 45 serem datados. Capítulos 21 ao 27, ao 24 e 27 ao 34 e 37 ao 42 são alocados no reinado do rei Zedequias. As datas são mencionadas no capítulo 21, 27, 28, 29, 32, 33, 34 e 37. Jeremias falou as palavras do capítulo 43, versículo 7 e 8, do capítulo 44, no Egito. Os capítulos 52 é um apêndice que corresponde praticamente palavra por palavra a 2 Reis 24, 18 ao 25 e ao versículo 30. Esse apêndice foi adicionado sob a intenção do Espírito Santo, talvez até pelo próprio profeta Jeremias. A Septuaginta, a tradução grega no Antigo Testamento, omite vários versículos, em alguns casos, e outras referências. Os capítulos 46 a 51 seguem em ordem alterada após o capítulo 25, versículo 13. Muitos cientistas, no entanto, concordam que os tradutores alexandrinos treinaram no pensamento grego tentaram amenizar as dificuldades da construção do livro hebraico de Jeremias. O texto masorético hebraico do livro, que foi preservado, portanto, merece claramente a prioridade. Símbolos proféticos. Encontramos muitas ações ou sinais proféticos semelhantes do profeta, por exemplo, Ezequias, Oséias e Zacarias, mas em nenhum outro livro encontramos tantos símbolos proféticos quanto os livros de Jeremias. O cinto de linho, a rejeição de Israel, o oleiro e o barro, a paciência de Deus, a garrafa de barro, botija, destruição, o jugo, sujeição, aquisição de um campo, fé e esperança, as pedras escondidas no forno de tijolos, humilhação. O livro lançado no Eufrates, Destruição da Babilônia. Sumário. A gente vai ler sobre o capítulo 16, que é o capítulo do nosso devocional da manhã. Capítulo 16, expulsão e retorno. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Jeremias 16, versículo 20. O grande e constante pecado da idolatria acompanhou o antigo Israel, e o Israel espiritual é atormentado por uma tendência à mesma loucura. A estrela de Renfã não brilha mais, e as mulheres não choram mais por Tamuz, mas Mamon ainda impõe seu bezerro de ouro, e os santuários do orgulho não são abandonados. O ego de várias maneiras luta para sujeitar os escolhidos ao seu domínio, e a carne prepara seus altares onde encontra espaço. Os filhos prediletos são frequentemente a causa de muitos pecadores. Entre os cristãos, o Senhor se entristece quando vê bajulando-se os além do limite. Eles viverão para ser uma maldição tão grande para nós como Absalão foi para Davi, ou serão tirados de nós, deixando nossos lares desolados. Se o cristão quiser cultivar espinhos para acolchoar seus travesseiros insones, então deixemos que mimem seus queridos. É dito corretamente que eles não são deuses, pois o objetivo de nosso insensato amor é uma bênção duvidosa. Com a consolação que nos dão agora é perigosa, e a ajuda que poderão nos dar na hora das dificuldades, na verdade, é muito pequena. Por que então ficamos tão enfeitiçados por vaidade? Temos pena dos pobres pagãos que adoram um Deus de pedra, e ainda assim adoramos um Deus de ouro? Onde está a vasta superioridade entre um Deus de carne e um de madeira? O princípio, o pecado e a loucura é a mesma em qualquer situação, só que em nossos casos o crime é agravado porque temos mais luz e pecamos diante dela. Os pagãos se inclinem diante de uma falsa deidade,
mas nunca conheceram o verdadeiro Deus. Nós comentamos dois males na medida em que abandonamos o Deus vivo e nos voltamos para os ídolos. Que o Senhor purifique todos nós dessa iniquidade gravíssima. O mais querido ídolo que eu conhecer, seja qual for esse ídolo, ajude-me a arrancar do teu trono e adorar apenas a ti. E esse é o devocional da manhã. E agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro, para a primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, visão geral do livro. O autor era o apóstolo Pedro, cujo nome antes de ser tornado discípulo era Simão. Ele nasceu em Betsaida e viveu em Cafarnaum, onde seguiu a ocupação de pescador. Ele foi levado a Jesus por André, seu irmão, e tornou um dos líderes dos apóstolos, tanto antes quanto depois da morte de Cristo. Sua carreira deve ser estudada como encontrado em Atos. Ele foi impetuoso, corajoso e enérgico após a ascensão de Cristo e realizou muitos milagres. 1 Pedro. Aqueles destinatários à permanência temporária da dispersão indicam os cristãos judeus. Eles eram estrangeiros, peregrinos, que foram perseguidos, mas cuja perseguição não veio dos judeus, mas dos pagãos. Eles tinham certas falhas e tendências erradas. Objetivo: consolá-los em seu sofrimento e exortá-los à fidelidade e à missão. Período: provavelmente em 64 e 68 depois de Cristo, certamente não depois dos 70 depois de Cristo, pois ele sem dúvida não foi morto antes disso. Análise. Qual que é o capítulo? Introdução. Obrigações que surgem com as bênçãos da graça. Capítulo 1, versículo 13 ao 4, versículo 13. Uma relação correta do coração para com Deus e o homem. Capítulo 1, versículo 13 ao 2, versículo 10. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a primeira carta de Pedro. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. 1 Pedro 1, versículo 23. Pedro exortou fervorosamente os santos da diáspora de amarem de coração uns aos outros ardentemente. E ele sabiamente buscou seu argumento não na lei, nem na natureza ou na filosofia, mas na natureza elevada e a divina que Deus havia implantado em seu povo. Alguns criteriosos tutores de príncipes trabalham para gerar e fomentar neles um espírito real e um comportamento digno, buscando argumentos em suas posições e decências. Assim, da mesma forma, olhamos para o povo de Deus como herdeiros da glória, príncipes do sangue real, descendentes do Rei dos Reis, a verdadeira e mais antiga aristocracia da terra. Pedro diz: cuidarem de amar uns aos outros por causa de seu berço nobre, por terem nascido da semente incorruptível por causa de sua linhagem, sendo descendentes de Deus, o Criador de todas as coisas, por causa de seu destino imortal, pois vocês nunca morrerão, embora a glória da carne vai esmoecer e mesmo esta existência cessará. Seria bom se, em espírito de humildade, nós reconhecêssemos a verdadeira dignidade de nossa natureza regenerada e vivêssemos de acordo com ela. O que é ser cristão? Se você o comparar com o rei, ele adiciona a santidade sacerdotal à dignidade real. A realeza do rei normalmente repousa apenas em sua coroa, mas no cristão ela está infusa em sua natureza mais íntima e mais íntima. Ele está tão acima de seus companheiros por meio de seu novo nascimento como um homem está acima de um animal que pereceu. Certamente ele deve proceder em todos os seus assuntos como alguém que não é da multidão, mas como escolhido para estar fora do mundo, destinado pela soberana graça, arrolado entre o povo peculiar e que por isso não pode rastejar na poeira com os outros, nem viver conforme os cidadãos do mundo. Que dignidade de sua natureza e o seu brilho de sua perspectiva, ó crente em Cristo, o obriguem a apegar-se à santidade e evitar a
aparência do mal. E esse é o nosso devocional do dia 4 de maio. Amanhã nós voltamos com a programação normal devocional da manhã aqui no Instagram e devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom resto de semana, um bom início de semana, um bom resto de segunda-feira e até o próximo.